Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange os municípios de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. Este programa tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. E hoje nós estamos tendo o imenso prazer de receber o Dr. Fery Sabino, que começou a sua vida profissional como advogado, depois ingressou na carreira pública, foi procurador do Estado, procurador-geral do Estado, secretário municipal dos negócios jurídicos de Ribeirão Preto e atualmente está mais uma vez advogando, fazendo parte da Comissão de Relações Institucionais da 12ª subseção da OAB. Dr. Fery, obrigado pela presença. Eu que agradeço estar aqui novamente no espaço da Ordem, que é um espaço de onde eu nunca saí, né? E que agora tem essa dimensão de estar aqui na emissora, de maneira que eu agradeço também. Dr. Fery, o senhor está encabeçando, em nome da Ordem, né, uma luta importante, que é o retorno aqui para a 2ª subseção judiciária da Justiça Federal, da turma recursal do Juizado Civil Especial. Dr. Fery, como é que funcionava essa turma recursal e por que ela foi extinta? Bem, aqui eram 3 juízes que julgavam uma média de 4.000 processos por mês. Por que foi extinta? Ninguém sabe. Não há uma explicação. Não há uma explicação nem jurídica e nem fática do que realmente motivou essa extinção. O que se estranha é que existe um comando constitucional, uma regra constitucional que recomenda a descentralização da Justiça Federal. E isso desde 2004. E em 2007 aconteceu uma coisa dessa. De maneira que esse exemplo serve para uma reflexão a respeito da justiça, da linha, do critério da participação, porque a justiça não é um problema só de juiz, nem de promotor, nem de advogado. É como a guerra, que não é problema de militares, né? E outra, agora tem uma consciência participativa que é muito forte e que, felizmente, a Ordem tem cristalizado isso em toda a sua atuação aqui em Ribeirão, especialmente. De maneira que isso representou uma frustração de julgamento de 4.000 processos por mês, porque indo para São Paulo tem um acúmulo hoje de 200, 300 mil processos. Ora, a justiça está escrito na Constituição, tem que ter um acesso fácil. A duração do processo tem que ser rápido. Então não se compreende como é que houve isso da noite para o dia. Com uma experiência que estava altamente bem sucedida na cidade, na região, porque aqui atingia a cidade de São Carlos, Araraquara, Barretos, Franca. E lá em Bebedouro também, eles tinham uma unidade da justiça numa fundação municipal. E aqui o COC tinha uma unidade com 40 estagiários. Era uma experiência fantástica. E isso acabou da noite para o dia. Felizmente, a 12ª subseção, com o nosso presidente, o Domingos Stock, quer dizer, eu digo, tomou iniciativa porque eu sou um mero assessor nisso aí. Qual é a consequência mais grave que o senhor vê nessa extinção? Quem é prejudicado diretamente por diretamente isso? São os mais pobres, né? Porque se o juizado atende causas de até 60 salários mínimos, quer dizer, toda a população mais pobre é que circula em torno desses valores, né? E o Juizado Especial Federal, ele inclusive julga muitas causas de aposentadoria, né, previdência, de maneira que é um exemplo lamentável de uma atitude autocrática e repentina. E quando eu conversei a respeito com o ex-presidente do tribunal, o desembargador Nelson De Luca, que foi extremamente gentil, e quando eu expliquei para ele que isso não podia ter acontecido assim, ele falou, mas não foi na minha gestão, né? Eu falei, não, nós sabemos e tal, só que eu gostaria que o senhor tomasse conhecimento da posição da subseção, dos advogados de Ribeirão Preto, que nós vamos lutar por isso. O senhor já escreveu, inclusive, que isso fere a Constituição, não é isso? Sim, fere a Constituição na medida em que a própria Justiça Federal tem um comando constitucional explícito de que ela pode ou deve se descentralizar para facilitar o acesso
das pessoas à justiça. Criação de câmaras regionais, né? Isso tá previsto? Exatamente, cara. Pois equivale à turma, né? De maneira que isso tem um significado de violação constitucional e de absurdo fático, na medida em que os mais pobres é que são prejudicados, e se não fossem mais pobres, seria um prejuízo da mesma forma, e que é inconcebível do ponto de vista da legitimidade da justiça. Porque o que cria confiança na justiça, se não a certeza de que você vai ter uma resposta rápida, como está recomendado, né? Imposto pela Constituição. E o que o senhor fez em nome da ordem, foi um pedido, foi um ofício? É o seguinte, como é que vocês encaminharam essa questão? Exatamente. Nós encaminhamos, nós não, o presidente encaminhou um ofício para o presidente do tribunal, para a Câmara Municipal, todos os vereadores, com o Rafael Silva apresentando, mas todos concordaram e tiveram uma moção de apoio. Né? A subseção procura os deputados da cidade e da região para uma manifestação também conjunta, reivindicando esse retorno da turma recursal para Ribeirão Preto. E aí o tribunal ficou de dar uma resposta? Como é que o tribunal ainda não se manifestou, a bem da verdade não se manifestou. Quer dizer, então, doutor Ferreira, só para a gente firmar essa questão, não houve nenhuma explicação para extinção? Não há nenhuma explicação. Não houve. É um absurdo puro e total. Sem justificativa legal e fática, né? Como o senhor falou. Doutor Ferreira, o senhor escreveu Pode falar. E toda decisão do judiciário tem que ser motivada. Né? Tem que ser motivada. Segundo a Constituição. Inclusive as de administração judiciária. Entendeu? Doutor Ferreira, o senhor escreveu um artigo também que causou um certo impacto sobre a resolução 170 do Conselho Nacional de Justiça. O título do artigo é meio forte, chama Marcha da Imoralidade. Exatamente. O que é essa resolução 170? Na verdade, o Conselho Nacional, por iniciativa, se não me engano, do corregedor, eles determinaram uma resolução proibindo que as organizações dos encontros de juízes, os encontros culturais dos juízes, recebessem contribuições de pessoas físicas ou jurídicas. Houve uma pressão muito grande e o Conselho Nacional modificou um pouco. Né? Olha, só pode ser financiado 30%. Você vê o grau de pressão que houve para que isso fosse reduzido a 30%. Porque a imoralidade com 30 ou com 100 é imoralidade. Mas a primeira determinação é que não podia nada. Que não podia nada. E aí houve... Houve uma mudança e eles recebem 30%. Aí as associações de magistrados, duas delas, entraram com mandado de segurança no Supremo, dizendo que essa limitação feria a liberdade dos associados. Agora... Inclusive, liberdade também de atividade intelectual e científica, foi outro argumento usado. Nós lembrávamos um princípio de direito dizendo que você não pode fazer, de forma indireta, aquilo que diretamente a lei proíbe. E isso é o caso. Se juiz, pela Constituição, não pode receber auxílio de qualquer natureza, contribuição de qualquer natureza, quer dizer, como é que vai receber? Geralmente era banco que oferecia essas festas, né? Como é que pode receber se a figura do juiz tem que ser uma figura de imparcialidade absoluta, não pode ter dúvida a respeito disso. Entendeu? E quem recebe, se o político recebe uma contribuição, né, todo mundo diz que é uma contraprestação. Eu pergunto, qual a diferença? E havia o financiamento do Congresso, ele implicava também em retorno. Mas também em atividades turísticas. Isso. Sim. É isso que o senhor questionou, principalmente. Exatamente. Não, eu questionei a falta quer dizer, a imoralidade, porque perderam o pudor da aparência. Porque, na verdade, pudor da aparência, por quê? Os juízes são vitalícios. Diferentemente dos políticos, juiz é vitalício. Se o cidadão que frequenta um passeio como esse, financiado com a família ou sem a família, quer dizer, é uma marca, e estabelece uma ponte de diálogo, sabe, de simpatia, sabe? Não é que todo mundo vai ser desonesto,
Não é por eles, é pela justiça. Nós temos que acreditar que não existe instrumento, nem público, nem privado, nem oculto, nem exposto, capaz de tirar a certeza de que os juízes todos são honestos, que é uma presunção que se tem. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Tem que parecer honesto. Não, eu acho que, e com esse princípio de direito, a matéria fica bem clara, né? A Constituição proíbe que juiz receba, sob qualquer pretexto, auxílios, contribuições, ajuda. Como é que, de forma indireta, ele pode receber? Não pode. Então, o senhor acha que esse argumento de que fere a liberdade de atividade intelectual e científica... Sabe, precisa ver a natureza da profissão, sabe? Quer dizer, é uma profissão, e precisa ser, que tem as garantias da vitaliciedade, sabe? Hoje, para o juiz ser punido é um acontecimento. Né? Não tem um controle social a respeito disso. Tanto é que, com todo o esforço, quer dizer, o Conselho Nacional de Justiça, quando apareceu, ele se justificava assim, que as corregedorias não funcionavam adequadamente, porque, em regra, o sentido corporativo prevalecia, a não ser que o escândalo fosse muito escandaloso, né? Mas ainda há pouco tempo eu via uma reportagem no Jornal Valor, não de juiz, mas de promotores, que a corregedoria não punia, porque sempre demorava, caía na decadência, na prescrição, acabava não... Você entendeu? Quer dizer, esses conselhos nacionais vieram, de alguma forma, coibir esse tipo de inércia. Mas eu acho que ainda é insuficiente. O senhor, então, o senhor acha que o papel que o Conselho Nacional de Justiça vem desempenhando é positivo? Não, é positivo, indiscutivelmente é positivo, né? Indiscutível, em que pese ter havido uma certa mudança, né? Porque antes do Joaquim Barbosa ser presidente, o ministro Joaquim Barbosa, havia uma preocupação de políticas públicas muito acentuadas e fortes, né? No campo da administração da justiça. E hoje me parece que só esse dado moralista é que está prevalecendo. Não digo que não seja importante, mas não pode ser exclusivo. Nem na justiça, nem no discurso político, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Feres Sabino sobre política institucional e as relações do Poder Judiciário. Dr. Feres, aproveitando o gancho do primeiro bloco, né, que a gente estava falando da atuação do CNJ, o senhor, como é que o senhor vê essa questão tão polêmica do controle externo do Poder Judiciário? Olha, a minha inquietação em relação a isso é antiga. Eu acho que teria que ter um controle além do Conselho, um controle social. E nisso, com as pessoas que eu conversei, eu confesso que há uma dificuldade na elaboração disso. Por exemplo, eu conversei com o ministro Sidney Ribenetti, que é daqui da cidade, uma pessoa... Ministro do STJ, né? Recebeu até o título, fui representando a ordem lá. Mas o Sidney, ele é contra, e a discussão, a lembrança de que nos Estados Unidos, vários estados, os juízes são eleitos, né? Também ele acha que não é positivo, porque entra uma série de componentes, enfim, da luta política, dos interesses e tal. Então, a discussão é uma discussão muito rica a respeito disso. E eu não gostaria de sinalizar com um desenho definitivo, porque eu não tenho. O que eu acho é que nós temos que abrir a discussão. Temos que abrir a discussão, porque em determinado momento vai ter aí uma nova constituinte. Pode não ser logo, mas um dia vai ter. Até pelas mudanças que nós estamos assistindo. E nisso eu acho que a ordem, as universidades, tenha que ser mobilizado para não acontecer o que aconteceu quando eu era procurador-geral e nomeando os procuradores, 40 procuradores, para estudar a nova proposta da Constituição, tive a surpresa de não ter recebido nenhuma sugestão
do Poder Judiciário. E na época não tinha, inclusive, literatura a respeito disso. E numa das pesquisas que a gente fez, foi que eu vi que na Itália, tinha um Conselho Nacional de Justiça que era presidido pelo presidente da República. Ora, então, nessa composição, à época, você sinalizava como a vontade popular dentro do Poder Judiciário. Doutor Ferres, mas essa questão do controle externo, o que se argumenta é sempre assim, não há o risco de querer se interferir no teor das decisões. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a elaboração é difícil na medida em que o controle administrativo do Poder Judiciário, isso é uma necessidade. A falta de gestão, de competência de gestão, não deve envergonhar ninguém, porque o magistrado, como os médicos, para administrar, eu acho que não tem vocação. Agora, do ponto de vista da sentença, isso a gente tem que cercar realmente o juiz de garantias capaz de não sofrer qualquer tipo de pressão a ponto de desmerecer a função, o cargo e a justiça. Tá. Bom, como o senhor não tem o hábito de fugir de polêmica, o senhor está abordando agora, no artigo que o senhor está escrevendo, esse fenômeno social aí, chamado de rolezinho. Rolezinho, Qual que é a opinião, como é que o senhor está vendo isso? Bom, é um fenômeno novo, né? Surpreendente, repentino, que amedronta, no caso, os comerciantes especialmente, e com razão. Agora, é alguma coisa que tem que ser estudado com muita cautela. Por quê? A moçada da periferia, como todos os moços, exprime melhor, e particularmente da periferia, quando se agrupam, né? Os jovens, eles se conhecem, se agrupam, vestem mais ou menos do mesmo jeito, falam a mesma gíria, enfim, eles se sentem, mais eles, reunidos. E o pessoal da periferia, justamente, numa sociedade de consumo, que vê tanta a comunicação de massa vendendo tudo que eles não podem ter, ou quase tudo, não é? Eles, com essa tecnologia da comunicação em tempo real, não é? Eles descobriram uma forma de se agrupar mais rapidamente. E aonde que eles vão aparecer? O shopping, que é o símbolo de uma sociedade de consumo, que oferece tudo aquilo que eles não podem ter. Ou podem ter muito pouco do que oferece. E eles têm que frequentar o shopping, não pode negar. Agora, eles têm direito. Né? Nós temos visto algumas manifestações assim, que a própria convocação em si desse passeio seria apologia ao crime, seria formação de quadrilha. Não, mas não tem cabimento. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo isso como uma forma estúpida de analisar o fenômeno social, sabe? Quer dizer, se você... Os jovens, eles não vão lá para quebrar. É muito provável que ocorra uma outra violência, porque uma reunião de centenas de pessoas, é difícil você controlar todo mundo. Agora, você julgar todos por um é absolutamente inverossímil. É interessante que outro dia, ouvindo uma rádio da capital, estavam transmitindo, falando sobre uma pesquisa. E disseram, olha, os jovens da periferia, eles compram roupas de marca. Tá? A maioria compra roupas autênticas. Agora, a moçada mais rica, ela compra roupa mais de marca, mas a incidência de falsidade dessa roupa é maior. É maior. Você entendeu? É interessante. Né? Então, outra coisa... como nesses momentos surgem os preconceitos, né? Olha, eu não vou mais no shopping se essa turma for lá. Eu não gosto dessa turma. Sim. Mas não é o jovem, né? É o jovem pobre. Sim. Sabe? Como se aquele ambiente não fosse um ambiente público, né? Então o senhor acha que essas decisões que estão pipocando, concedendo liminar para impedir, o senhor acha... Não, para impedir, é difícil você dar uma solução, né? Sim. Porque a gente fica nos princípios e como é uma coisa nova, você tem que trabalhar para respeitar, primeiro, o direito de reunião, segundo, o direito de ir e vir. Você entendeu? Quer dizer, para você depois proibir uma violência possível, que não aconteceu.
O fato de entrar no shopping, todo mundo faz uma propaganda imensa para que haja muito movimento no shopping. Quando tem um movimento dessa natureza, eles acham que é coisa de polícia só, né? Doutor Félix, nós tivemos um outro caso polêmico essa semana que passou, da jornalista da televisão, falando que era compreensível que a população amarrasse aquele bandido a um poste. Eu queria perguntar para o senhor, há alguma lei que autoriza a sociedade a exercer a vingança privada? A pergunta é uma proposta do absurdo, né? Evidentemente que não. E é triste ver que a gente está... Às vezes a gente encontra opiniões de pessoas que defendem posições como essa, né? Parece que 2000 anos de cristianismo não adiantou nada, né? Para dizer de uma fonte de humanismo que é o cristianismo, para não dizer das outras religiões, das outras confissões, né, que respeitam a pessoa, que acreditam, enfim, que veem o outro como irmão. Eu acho que nós não podemos, isso há muito tempo já, a gente já dizia quando eu era diretor da FUNAP lá, que era a fundação que cuidava de preso, né? Nós não podemos usar da mesma violência que o bandido usa, né? Porque senão nós somos bandidos também. E um sistema carcerário violento, ele sempre se volta contra a sociedade, mas não né? tem nem dúvida, né? Isso aí a gente acabou. Enquanto vi, enquanto testemunhei, porque eu, como diretor, eu frequentei, pude participar de elaboração de algumas políticas públicas interessantes. Uma delas, eu vou te falar porque saiu na televisão outro dia que um estado do Nordeste, uma universidade do Nordeste assumiu uma penitenciária como departamento interdisciplinar. Essa era a nossa proposta. Nós fizemos isso em Sorocaba. Eu cheguei a assinar um protocolo, né, no Dia da Justiça, numa solenidade fantástica e extremamente marcante, né, em que a Universidade de Sorocaba assumia esse compromisso de assumir, tá, como um departamento interdisciplinar. O senhor vem desde a década de 70, o senhor escreve muito sobre direitos humanos, o senhor já escreveu... Eu participei de todas as... O senhor já escreveu muito sobre racismo, que naquela época era um tema praticamente inexistente, né? Por que o senhor ainda vê, assim, tanta resistência a essa questão dos direitos humanos? Por que essa insistência em falar que os direitos humanos é defender bandido? Olha, esse discurso derrubou, na minha época de procurador-geral, derrubou o secretário da Justiça, que era o Zé Carlos Dias. Eu me lembro que a campanha eleitoral do Quércia foi precedida de uma oposição violenta a esse discurso que era representado por ele. De maneira que a matéria é nova e ressurge de tempos em tempos, porque, na verdade, o grau de violência banalizada, né, que nós estamos enfrentando, faz com que as pessoas se esqueçam de alguns princípios, né? Eu acho mais fácil você falar em matar o bandido ou adotar uma penalidade, uma pena de morte, do que praticamente outro tipo de política. Por quê? Primeiro, a política prisional nunca mereceu do Brasil nenhuma atenção. E quando você fala em preconceito racial, em preconceito em relação ao preso, você não viu preconceito só como diretor da fundação, né, que procurava dar trabalho para o preso e que era questionado por isso. Olha, mas os honestos fora estão desempregados, como é que faz? Você entendeu? Então essas coisas, eu acho que quando se fala em preconceito, é porque na sociedade é um preconceito que invade o poder judiciário, invade o poder legislativo, invade o poder executivo. Se torna difícil a realização de muitas coisas pela má vontade, pelo medo que as pessoas têm, sabe? Pela preferência de que... Então, essa emperra, né? Eu me lembro que, muito antes de ser diretor do Executivo, uma vez eu fui à Secretaria da Administração Penitenciária e era secretário um ex-desembargador. E ele me falava que a vara das execuções criminais estava parada. Quer dizer, não tinha a velocidade que precisava ter. Eu, como procurador-geral, enfrentei as mesmas coisas anos depois.
Quer dizer, a vara das execuções não dava a velocidade que a importância do problema tem. E até hoje você vê no noticiário que muita gente que não devia estar lá está por falta de advogado. Isso ainda ontem na televisão ou no rádio eu vi isso aí. Quer dizer, é uma coisa inconcebível. Tá certo. Bom, doutor Félix, nosso tempo está se esgotando. Eu queria agradecer, por mim eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com o senhor, né? Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Então, eu até me emociono de vir a um programa da Ordem, porque eu sempre fui um militante, né? Como advogado, como presidente da associação. Estive em muitos congressos, inclusive no exterior, de maneira que a presença que eu tenho aqui com você é uma presença de revivescência, de participação. Dessas lutas todas. De maneira que eu sou grato por isso. Obrigado, doutor Félix. O senhor é um paradigma para todos os operadores do direito. Muito obrigado mesmo pela presença. Para mim foi uma alegria também fazer esse programa com o senhor, tá? Obrigado. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção com o apoio cultural do Centro Universitário Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.